beleza? Outro ajuste, ajustar o tempo verbal. É muito comum que o autor acabe se enrolando enquanto está escrevendo a história. E para mim, principalmente quando eu estou escrevendo no passado. Porque geralmente eu tô vendo aquela cena. Eu sempre mergulho no universo na hora que eu vou escrever, então eu tô vendo o que tá acontecendo naquele momento. E aí eu caio na tentação de escrever no presente. Tanto que A Máscara de um Anjo eu também reescrevi todo ele no presente. Tava contado no passado. Mas o que acontece? Uma coisa legal pra você prestar atenção quando você tá escrevendo as suas histórias, né? De que ponto do tempo o personagem, o narrador, está narrando aquela história. Ele tá depois daquilo que aconteceu, já aconteceu, no futuro daquilo, ou ele tá antes não, porque até dá pra ser antes, mas eu acho que ficaria uma história bem cansativa usar todos os verbos no futuro. Mas enfim, ele tá no presente, ele tá vendo aquilo acontecer naquele momento, em que ponto ele está. A minha história se passa em 2377. Pra eu narrar ela no passado, é possível. Só que então eu teria que entender que tudo aquilo já passou e o narrador estava contando de um ponto no futuro, contando o que aconteceu no passado, que seria 2377. Só que eu não achei coerente, eu não achei legal, não encaixou no que eu queria pra história. E eu falei, vou passar tudo pro momento presente, porque eu quero que a pessoa sinta que ela tá vivendo 2377. Porque botar ainda no passado fica uma coisa mais abstrata ainda. Tipo, se isso é passado, qual é o presente desse narrador nesse momento? Pelo menos é uma das coisas que vem na minha cabeça quando eu questiono, quando eu leio essas histórias. Então eu queria que o leitor tivesse a sensação de que ele está vivendo 2337 naquele momento, com a personagem, naquele momento presente. Enfim, quando eu tô olhando as histórias, quando eu tô olhando a cena e escrevendo, né, transcrevendo aquilo pro papel, eu acabo caindo na tentação. Por isso que pra mim é difícil escrever histórias no passado. Eu gosto muito mais de tentar escrevê-las no presente. Ainda assim, escrevendo no presente, vira e mexe, a gente acaba colocando um era, né? Gostava, falou, e às vezes sai natural. E isso, dentro de um contexto geral da história, peca, é errado, né, usar os tempos verbais, e às vezes pode deixar confuso pro leitor, porque se você tá narrando uma história presente e de fato você quer, dentro daquela história do presente, contar especificamente algo que aconteceu no passado, você vai usar os verbos no passado, né? Fulano falou, né, naquele dia anterior, naquela época anterior, né? Ele gostava muito tempo atrás disso, daquilo, outro. Ele fazia parte de um movimento, tal. Hoje, nesse momento que a história está acontecendo, não faz mais. Mas se você fica sempre oscilando, mesmo que você esteja contando no presente, aí o seu leitor não vai ter noção se aquilo realmente era o passado daquele momento da história, ou se você está narrando a história no passado, se tudo aquilo dali é no passado. Então, toma cuidado quando você estiver fazendo isso. E aí, um exemplo, né, do como as pessoas... Porque eu acho interessante que teve uma vez que eu corrigi uma aluna disso. Eu falei assim, olha, você começou a narrar a sua história no presente, só que você tá usando os verbos no passado. Ela, não, mas eu narrei no presente. Só que ela usou os verbos no passado. Pra ela achou que ela tava narrando no presente. Mas à medida que a gente vai colocando os verbos no passado, quem lê... aconteceu, não está acontecendo. Quando você usa o verbo presente, é está naquele momento. Então, ela não pegou, ela pega. Ela não falou, ela fala. Entendeu? Ela não disse, ela diz. Então, presta atenção nisso para ser bem enfático no tempo que está acontecendo a sua história. Por exemplo, aí esse eu inventei o exemplo, não trouxe do meu livro. Giovanna não gostava que fizessem insinuações sobre ela e seu amigo. Então, tomou fôlego e sentou na poltrona. Não quero mais que faça esse tipo de comentário, ela diz. Se ela diz, uma das coisas está errada. Às vezes eu pego histórias assim. Às vezes eu escrevo histórias assim e por isso que eu tenho que reescrever na reescrita. Então, se ela diz o que veio... a descrição do que ela estava fazendo antes da fala, precisa também estar no presente. Ou então ela disse, porque aí também está no passado, junto com o que ela estava agindo, junto com a narração. Como que mudaria? Giovanna não gosta quando fazem insinuações sobre ela e seu amigo. Então, toma fôlego, ou seja, ela está tomando fôlego naquele momento, ela toma fôlego e senta naquele momento na poltrona. Não quero mais que faça esse tipo de comentário. Ela diz. Né? Aí tá tudo dentro do mesmo tempo. Não deu pra mostrar, mas eu espero que vocês tenham entendido.